Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje, capítulo 15 de Mateus. Eu já não vou falar, vou evitar, né? Eu gosto de falar, isso aqui é forte, isso aqui é muito... Mas o que não é forte, né? Porque aí acaba ficando repetitivo e até pode parecer que estamos exagerando ou fazendo algum tipo de sensacionalismo. E, obviamente, não. É porque a gente fala, nossa, o capítulo 5, 6 e 7, as meditações foram muito fortes. Aí a gente vai para o 8. E o 8 a gente fica, meu Deus, olha isso aqui. O 14, o anterior a esse, foi muito forte. E a gente estava relendo o que nós vamos mergulhar agora. Vocês vão ver. Quando a gente ouve Jesus, né, falando, né, Marcelo, é como se a nossa alma se encontrasse, né? Eu particularmente tenho essa experiência que quando eu ouço Jesus falar, a nossa alma vibra, né? Porque ali está o alimento que ela precisa, né, para viver plenamente, para ser realizado, para se encontrar realmente. Então é isso que eu percebo, que eu sinto, né, quando a gente lê e relê e medita em cima dos ensinamentos, da forma como Jesus reage, como a sabedoria dele, né? Exato. Não só as palavras, gostei disso que você falou, mas a maneira dele lidar, né? E é bem legal, a gente vai ler agora no 15, quando Pedro fala assim, explica essa parábola. O interesse, né, de Pedro, dos discípulos, dos mais chegados, como nós falamos há duas meditações atrás, capítulo 13, né, que tem 7 parábolas, muito bacana. E Jesus fala, mas você não entendeu? Então, vou te explicar. Ainda não entendeu? Vamos lá, vamos fazer uma oração, como sempre fazemos antes de entrarmos no capítulo 15. Espírito de Deus, muito obrigado por essa série mergulhando no Evangelho. Obrigado pelas pessoas que estão aqui acompanhando. Obrigado pelas pessoas que estão nos ajudando no sentido de divulgar, né? Pessoas que às vezes compartilham para outras pessoas, curtem, deixam um comentário falando sobre o vídeo. Isso é uma forma de propagar, de ajudar na propagação do Evangelho. Nós estamos obedecendo o ID, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, pregar o Evangelho a toda criatura, pela internet, a toda criatura. Então nós não estamos presos à internet, pregamos olho no olho, fisicamente falando, mas sabemos o quão forte é essa ferramenta tecnológica, esse mundo digital. Então, Senhor, abençoa essa meditação e toque nas pessoas para curtirem, comentarem, compartilharem, nos ajudarem a propagar esse Evangelho. Não é sobre nós, não é para engajamento pessoal, não é sobre a minha pessoa, sobre a Michele, é sobre o teu Evangelho. O conteúdo é teu Evangelho, o conteúdo é tua palavra. Então, nos usa, meu Deus, use essa pessoa, abençoe aqueles que têm compartilhado nos stories, nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, as pessoas que têm colaborado. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço pela vida de cada uma e por tudo que o Senhor tem feito por nós, fez na cruz principalmente e creio que fará. Ilumine nosso entendimento para que a tua palavra caia numa boa terra, nosso coração moldável, sedento de te ouvir e de colocar em prática teus ensinamentos. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Leia, Michele, capítulo 1. Não, capítulo 15. Capítulo 15, Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Ensino sobre a pureza interior. Então, alguns fariseus e mestres da lei
chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Segue aí, versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem aos mandamentos de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou a sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Vamos lá, paramos no 7, né? Vamos comentar aqui. Olha o que eles estavam observando. Nesse capítulo 15, aqui no início, eles estavam olhando, né, observando os discípulos, procurando erro, procurando o que acusar. Eles faziam isso direto, né, com Jesus. E nesse episódio aqui fizeram com os discípulos. E acharam, ô Michele, um fato, né, de que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Gente, você que está acompanhando essa série desde o início, quantas vezes você já nos ouviu falar que a religiosidade foca no externo, no fazer, e que Jesus e o Evangelho focam no que somos, nas necessidades que temos e no nosso interior. Enquanto a religiosidade foca no exterior, Jesus foca, o Evangelho, Deus foca no interior. Então eles estavam acusando os discípulos por algo que eles fizeram exteriormente e que era uma tradição humana e não um mandamento de Deus. Um detalhe, nós já vamos falar sobre essa questão de tradição humana e mandamento de Deus. Detalhe é que, Michele, eles não falaram sobre, como eu disse, algo interno, ou sobre os discípulos estarem eles estavam adulterando, procurando algo. Eles não falaram sobre o caráter dos discípulos, eles não tinham que falar de algo que realmente importa, porque caráter, o que somos e o que há no nosso interior, isso é o que importa. O exterior é secundário e eles tratavam de algo secundário, de algo que não importava e desprezavam o que realmente importava. Eles invertiam. A religião, a religiosidade faz exatamente isso. E com isso, pessoas sem profundidade bíblica, sem conhecimento pleno do Evangelho, são massacradas, são acusadas, são muitas vezes exploradas e acabam absorvendo essas condenações, acusações e com elas muita culpa. E o fardo que falamos em uma das meditações anteriores fica muito pesado, não um fardo causado pela palavra, mas por religiosos que fazem uso de tradições humanas, ou Michele. Porque tradição de homens tem a ver com educação, né? Que é uma coisa importante lavar as mãos, né? A gente passou aí na pandemia, tem passado ainda, e a gente aprende, né, a necessidade de lavar as mãos para não ingerir nenhuma bactéria, né? Por uma questão de higiene e física. Exato, é uma mas coisa não importante. No sentido
como eles estavam tratando Mas aqui, isso né? É uma questão espiritual. De educação, de orientação. Não é o primordial, né, Anik? Isso que Jesus estava querendo dizer, né? No sentido espiritual. Mas ali eles enalteciam mais essas coisas de tradição de homens do que propriamente os mandamentos de Deus. E ali Jesus dá uma resposta para eles, porque conhecia o coração deles, né? Conhecia a verdade deles de fato. Então aproveitou essa ocasião para ensiná-los, né? Para exortá-los, para chamar atenção sobre esse detalhe. E essa questão do honrar pai e mãe, Jesus falou com eles assim: vocês estão preocupados, né, com tradições humanas, mas vocês não obedecem nem os mandamentos de Deus. Vocês estão focando na coisa errada, e naquilo que vocês devem focar, vocês não focam. Aquilo que vocês devem obedecer, vocês exigem que as pessoas obedeçam as tradições humanas, mas vocês, com essas tradições, estão levando as pessoas a desobedecerem a Deus, desobedecerem ao Pai. Aí ele cita o honrar pai e mãe, porque, assim, eu tenho um determinado... O que acontecia naquela época? Eu tenho um determinado valor que eu posso ajudar meu pai ou minha mãe. E aí eu vou até esses líderes religiosos e pergunto, né? Imagine uma caixinha de pergunta no Instagram para um líder religioso desse. Um exemplo. E aí a pessoa vai e pergunta: olha, eu tenho esse valor aqui para honrar, para ajudar meu pai ou minha mãe, mas eu também tenho, por tradição humana, né, eu tenho que levar a minha oferta até o sacerdote, porque era algo a ser cumprido, a ser feito, né, cerimonialmente falando, era uma tradição. Então, aí eles, ao invés de falarem, não, olha só, ao invés de ter moderação, transparência, sabe, pureza, e a orientação ser assim, não, calma aí, se teu pai e tua mãe estão numa situação de necessidade, estou dando um exemplo, então você vai lá e ajuda-os. Que é uma prioridade. Porque isso é prioridade, porque isso é o quinto dos 10 mandamentos, né? Os mais conhecidos, porque isso é mandamento de Deus. Eles não, eles coadunavam, eles faziam... Porque isso beneficiava eles, né? Exato, também. Então eles coadunavam com esse pensamento de, não, tudo bem, se você fizer a oferta ao sacerdote, tá ok, tá tudo bem. Quer dizer, então eles aprovavam o que jamais poderiam aprovar, e deveriam até orientar as pessoas a obedecerem a Deus, mas eles coadunavam com isso. Fala, não, tudo bem, você leva até o sacerdote a oferta, e aí se você não levar ao teu pai ou à tua mãe, não tem problema não. Então Jesus pegou esse fato e jogou ali, sabe, na lata deles. Vocês estão preocupados com tradições humanas, mas vocês levam as pessoas a desonrarem, a desobedecerem a Deus, honrando pai e mãe, priorizando a tradição humana para eles levarem ofertas até os sacerdotes. E também levando as ofertas aos sacerdotes, eles seriam vistos, né? Nossa, eles realmente estão fazendo algo extraordinário, né, para Deus. Mas só Deus é algo visto, é algo que as pessoas aplaudem, é algo visível, né? E a religiosidade trata muito com isso. Por isso que ele vai falar que o coração com os lábios honra, a gente vai ler já, e o coração está longe, porque, Michele, tem gente que faz isso, e nesse caso aí, estava se usando Deus, muita gente usa Deus, ou quer usar Deus, para ser reconhecido, para ser louvado, para fazer algo, né, para prestar algo, mas a intenção não é, a questão não está, o amor a Deus, sabe, o amor a Deus, é isso que Jesus está falando nessa passagem. A questão está, eu vou usar Deus, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer algo para Deus, mas eu vou ser reconhecido, porque honrar pai e mãe é uma coisa muito voltada, dentro do que você falou, ao secreto, né? Levar até o sacerdote, quantas pessoas iam ver? Os próprios sacerdotes iam ver, as pessoas iam reconhecer, trouxe a oferta, está de parabéns, cumpriu a tradição. Eles iam ganhar, né, o favor, né, o reconhecimento, exato, o aplauso, exato.
para se parecer homens justos, Mas né? se a pessoa ajuda o pai e a mãe, sem ninguém saber, ninguém do templo saber, nenhum sacerdote ficar sabendo, se ajuda a mãe dentro de casa, se ajuda o pai dentro de casa, no dia a dia, de alguma forma, coisas no secreto, coisas que ninguém vai aplaudir porque não vai nem ficar sabendo. Então, esse é o ponto de obedecer a Deus. Será que nós temos colocado tradições humanas, coisas que assim, é só você parar para pensar, porque essas coisas pesam e causam conflito, mas não tem por que ficar com muito conflito não. Acaba com o conflito quando você simplesmente raciocina e pensa assim, pera lá, calma aí, isso aqui é uma tradição humana, isso aqui é uma doutrina humana, um preceito humano, isso aqui é uma coisa de ritual, né? uma cerimônia, isso é uma coisa da instituição do homem, de uma liderança religiosa, ou isso aqui é de Deus, é uma ordem de Deus, isso é um mandamento de Deus, isso aqui é o que Jesus quer mesmo, isso aqui Jesus pediu isso aqui está de acordo com o Evangelho? Simples assim, é isso aí, simples, acabou, os conflitos vão acabando, e aí você vai se deparando com a verdade, que às vezes choca, né? Nossa, acreditei a vida toda nisso aqui, por 10 anos eu acreditei nisso aqui, por 15 anos eu acreditei nisso aqui, por 20, 30, 40 anos eu acreditei, não só acreditei, como me dediquei a isso, e agora eu vejo que isso aqui é uma doutrina humana, que isso aqui não está de acordo com o Evangelho, é chocante, você pode ver isso por dois lados, por um lado, nossa, perdi tempo, nossa, que engano, nossa, ou você pode olhar pelo outro lado, que é o lado que nós decidimos, Michele, olhar. Graças a Deus descobrimos a verdade. Graças a Deus estamos entendendo coisas que não entendíamos. Graças a Deus todo esse peso está saindo. Graças a Deus toda a religiosidade está sendo desfeita. Então assim, vamos ficar chorando no leite derramado ou vamos agradecer a Deus e ensinar o correto? É o que nós decidimos fazer, Michele. Exato. E aí, por exemplo, a gente já, né, passou por isso na religião também, né, de até não dar atenção, não dar tempo, né, o devido à família, né, o cuidado necessário, porque ouvimos, olha, porque você tem que priorizar Deus, você tem que estar na igreja. Então a gente abdicava daquele tempo ali que a gente tinha para ficar com a família, para entre aspas, estar ali na igreja era estar priorizando a Deus, se dedicando a Deus. Mas se a gente for ver bem, né, e entender, botar ali no grau de prioridades, não é que a gente não deva, né, ter o nosso momento de confraternização com os irmãos, e ali comunhão, e buscar Deus e adorar. Mas há necessidade também da gente dedicar ali um tempo, porque como que a gente vai ser sal, vai ser luz dentro da nossa casa, da nossa família, se a gente não convive com eles, né? Então, aí tá a falta de coerência. Tem gente querendo salvar. Quem salva é Deus, quem convence é o Espírito Santo. Mas, entre aspas, a pessoa está querendo salvar a sua casa, mas ela não para em casa. E talvez na igreja ela esteja lá, orando, fazendo voto, fazendo campanhas, né, e fazendo propósitos para que Deus o salve, mas ela não faz a parte dela de estar ali, de ajudando, né? De estar convivendo, de estar sendo confraternizando, de estar ali em comunhão com a sua família. Então, como que Deus vai ver, como que elas vão ver Jesus, né? Como que elas vão ver a luz de Deus através da nossa vida? Quando a gente está próximo, né? Realmente. E dando bom testemunho. Vamos lá, versículo 8, né? Isso. Pode ler. Aí Jesus fala, né? Que Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Olha isso, gente. Gente, olha só. Isso que eu vou falar agora é muito, muito, muito profundo. A religiosidade está muito ligada a fazer as coisas para Deus sem amá-lo. Fazer, até faz. Às vezes faz bastante, tá? Mas sem amá-lo, sem colocá-lo acima de tudo. Esse fazer sem amá-lo acima de tudo, isso é o que Jesus está falando aqui. É o que Jesus está falando aqui. Então, assim,
não é sobre fazer, é sobre ser. E quem é, faz e faz de todo o coração. Esse é o ponto. Por isso o novo nascimento. Por isso a prioridade é nascer de novo. E quem nasceu de novo, se santificar pela palavra de fora para dentro, em comunhão, em oração com o Espírito Santo, de dentro para fora, e crescer nesse processo de santificação, nessa santificação progressiva, dia após dia, para que o Espírito esteja forte e sejamos e façamos as coisas para Deus de todo o coração. De todo o coração, não como regra, não para aparecer, não para em busca de reconhecimento, mas de todo o coração. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. É isso que Deus quer da gente. Então, o nosso intuito de estar no templo de Deus, né, na casa de Deus, é justamente nos enchermos da palavra dele, né, da fé, porque ao ouvir a palavra de Deus, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta, e sair para salgar, para viver no nosso ambiente familiar, né, como a gente tem falado no trabalho, é da porta da igreja para fora, né, o culto verdade, continua, o culto não acaba, verdadeiro, né, o culto é todo dia. Então a gente tem que honrar a Deus de fato e de verdade no nosso coração, e não só ali à vista, né, do pastor na igreja, do bispo e tudo mais, porque é o que conta lá fora, que Deus está vendo se realmente essa adoração está sendo verdadeira ou está sendo uma farsa, né? Porque muitas vezes o maior sacrifício é a gente lidar com as pessoas que, né, não têm a mesma fé, são incrédulas, né, não temem a Deus. É esse o verdadeiro sacrifício que Deus espera de nós, né? Ser e fazer de todo o coração, não alimentar sentimentos ruins, porque ele vai falar aí, ó, ele vai explicar, ele vai falar dessa questão, que o que importa é o que sai, né? Não o que entra. E isso ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. É daí que vem o peso, né? Porque Deus já deixou os mandamentos, que não são difíceis, né? De serem cumpridos, né? Todos eles são para o nosso bem. E para o bem do nosso próximo. E aí eles não são fáceis, mas também são possíveis, principalmente com a ajuda do Espírito Santo. Não são pesados, não, né? São pesados. Como ele fala. É leve porque é para o nosso bem. E é leve porque o Espírito Santo convence e capacita. Por isso é chamado de leve. Só que eles queriam acrescentar várias outras coisas, como a gente já falou, né? Versículo 10. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer, né? Não, é interessante aqui, ó. Jesus está falando com os fariseus. Aí vira, fala com eles. Aí os discípulos vêm e falam com Jesus. Você sabe que ofendeu. Aí Jesus vai lá e responde, ó. Versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que ele está dizendo aqui? Meus discípulos, entenda uma coisa. Não foi o meu Pai que plantou eles. Eles se intitularam líderes. Eles não foram plantados pelo meu Pai. E o tempo deles vai chegar. Jesus, Deus, pessoal, não tem prazer na morte, nem do perverso, de ninguém. Ele quer salvar a todos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas tem que haver arrependimento. E esse pessoal que ensina, né, esses fariseus aqui na época, que hoje em dia também tem muito, infelizmente, Deus espera arrependimento. E se esse arrependimento não acontecer, essa plantação, né, essa planta que não foi o Pai que plantou, vai ser arrancada. O juízo virá. Ele diz, portanto, não façam caso deles. Quer dizer, deixa eles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Esse é o problema. Gente, diz para mim, você que está acompanhando aí a série, você acha que dá, pelo conhecimento que tínhamos, ou pelo... Agora eu vou acrescentar, a gente sempre está passando aqui a palavra, mas vamos não sair da palavra, dentro desse contexto, mas vamos falar aqui de algo pessoal. Vou abrir no meu coração aqui, rapidinho. Você se coloca no nosso lugar. Nós tínhamos um conhecimento
da palavra raso, e nesse raso tinha coisas boas e tinha muitas coisas que não estavam corretas. Aí a gente mergulha na palavra e passamos a ter um conhecimento maior. Estamos mergulhando, tá? Não somos os donos da verdade, não nos achamos, temos muita coisa para aprender de verdade. Estamos num processo de mergulho. Muito bem. E aí, quando a gente vai mergulhando, a gente se enxerga, que a palavra é um espelho. E a gente consegue concluir e nos enxergar que somos muito rasos, que aprendemos muitas coisas erradas e que estamos ensinando errado. E aí, o que a gente faz? Em off, a gente aprende o correto e guarda o correto para a gente, pensando só em nós, ou depois de aprender o correto, a gente fica, que é o que acontece, fica assim, nossa, a gente tem que passar o correto. E aí, quando a gente passa o correto, muitas vezes somos o quê? Mal interpretados. Como se fosse algo pessoal, e por isso estamos fazendo essas críticas. E não tem nada de pessoal. Nada de pessoal. Nada de pessoal. Há um estudo, há pesquisas que fizemos, há um mergulho que estamos realizando para entender a raiz de tudo isso. E a raiz é esse movimento neopentecostal. A raiz é o homem se deixando levar pela avareza. A raiz é sempre a mesma, o lado humano, a carne, somada a um movimento aonde se adere ele com certas intenções. E o problema é que no meio desses ensinamentos errados tem ensinamento certo. No meio desses ensinamentos errados, teologias equivocadas, doutrinas erradas, tem Deus, né? Fala de Deus. Esse é o problema. Por isso que não fica na cara que é errado, né? Porque fala de Deus, porque fala de Jesus, porque acontecem coisas boas, porque Deus tem misericórdia, porque pessoas sinceras estão envolvidas, então pessoas são abençoadas e tudo mais. Mas qual é o contexto? Qual é a raiz? Só estudando a pessoa vai compreender isso, só mergulhando a pessoa vai compreender isso. Então a gente está aqui, o nosso coração, ele transborda amor pelas pessoas e tem cada vez mais transbordado amor a Deus e gratidão a tudo que vivemos. A gente olha para o nosso passado, tira lições, somos gratos. Confesso que não é fácil assim, isso eu estou falando hoje, confesso. Mágoa, ressentimento nunca tivemos de ninguém, de nada, graças a Deus, mas assim, fica uma confusão na cabeça, no início, quando a gente começa a mergulhar, né? Fica assim, meu Deus, lá dentro, perdemos, né? Perdemos tempo? Meu Deus, a gente fica assim, cara, o que nós ensinamos para as pessoas? Mas isso aqui que... Existe sim esse conflito inicialmente, mas a gente segue mergulhando, segue procurando entender, encontramos muitas respostas e aí a gente vai, hoje é muito claro para a gente, nós vivemos coisas que Deus permitiu, um tempo que Ele permitiu, coisas que Ele permitiu, em lugares que Ele permitiu, com pessoas, tudo permissão dEle. Para hoje, a gente está fazendo, por exemplo, muitas coisas que a gente tem feito hoje, o Vida de Filho, essa série aqui, para a gente poder para nós sermos mais completos nos ensinos. Olha como maravilhoso está sendo essa série. Porque se a gente não tivesse conhecido esse outro lado, né? Um lado da religiosidade, né? Um lado do extremismo, né? Um lado que também há coisas que não agradam a Deus, a maioria, infelizmente, a gente hoje não teria também todo o conhecimento. Nem propriedade. Né? Exato. Para falar. Nem então, conhecimento. Nós falamos, né, de coisas que vimos e claro. vivenciamos, né? Não especificamente conosco, mas assim, na forma geral, conosco, mas com muitos outros irmãos também, né? Exatamente. E isso acabou levando a muitos à perdição, né? E pela misericórdia de Deus a gente está aqui, mas tem muitos que não estão. Todo dia, quase, recebemos em WhatsApp e direct do Instagram pessoas que foram machucadas. Graças a Deus isso não aconteceu conosco. Machucadas, pessoas que ficaram abaladíssimas emocionalmente, psicologicamente,
por causa da religiosidade. Pessoas que ficaram magoadas. Tem casos de pessoas que ficaram mentalmente confusas, quase beirando problemas psicológicos a ponto de a pessoa ficar quase louca. Tem gente que fala, eu fiquei quase louca. Essas são as mensagens que nós sabemos, que nós recebemos, por causa disso que a gente está lendo aqui. Por causa disso que a gente está lendo aqui. Jesus enfrentou isso, Jesus combateu isso. É isso aqui, esse peso, essas tradições humanas sendo tratadas como mandamentos de Deus, e pessoas que são amassadas, canas que já estavam, como é que é aquela palavra? Já estavam quebradas, sendo esmagadas. Esse é o ponto. Nós não chegamos a esse ponto, graças a Deus, mas muitos estão chegando. Fala aqui, guia cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então não dá. Pessoal, quem se colocar de coração no nosso lugar vai entender, e eu acredito até que vai apoiar. Vai concordar, sim. Não dá não. No lugar de vocês também não ficaria calado não. Com respeito, sem citar nomes, numa boa, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas no lugar de vocês eu também falaria contra a religiosidade. Não só andaria na contramão do mundo, mas eu andaria na contramão da religiosidade também. Isso foi a direção que Deus nos deu, né? Não só da instituição que um dia a gente fez parte, mas do sistema neopentecostal, que é o que distorceu o cristianismo, né? Dentro do sistema religioso, tem várias religiões e várias instituições. Dentro do movimento neopentecostal tem várias instituições. Isso não surgiu nem no Brasil. Isso veio de outro país para cá. Então não é sobre alguém. Não, como eu já disse, não é nada contra alguém ou contra um lugar. É que muitas pessoas interpretam que é contra um lugar porque acham que estamos falando apenas, exclusivamente do lugar que éramos. Mas não é. Não é. A gente não está nesse raso. Isso é muito raso. A gente mergulhou, nós cavamos, nós procuramos raízes e achamos. E vimos assim, nossa, a raiz tem muito mais coisas envolvidas, hein? Um lugar ou o lugar que éramos é apenas uma parte disso tudo. Vamos lá, gente. Estamos aonde? Então Pedro disse, explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. E aí Jesus explica. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. É isso no aí, sentido espiritual aqui que Jesus estava querendo dizer. Isso aí já está explicado. Isso aqui é um efeito. Isso aqui é a causa. Isso aqui é o que sai, é consequência. A raiz está aqui. Então é daqui que a gente tem que cuidar. A mulher cananeia, versículo 21. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Só um minutinho. Gente, tem coisa que a gente não compreende totalmente, né? Mas Jesus sabe o que faz. Jesus não falou, aqui está dizendo que Jesus não respondeu ela. Jesus não respondeu essa mulher a princípio. Mas ele tinha ouvido. E aí os discípulos foram lá falar com ele. Então assim, essa mulher, aqui fica uma lição de alguém que não pediu misericórdia, de alguém que não desistiu, de alguém que não se ofendeu porque Jesus ficou calado. Cara, me deixou no vácuo, né? Não está falando comigo? De alguém que insistiu. Vamos seguir a leitura. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel.
A mulher, porém, aproximando-se... Ela foi provada aqui, né? Foi provada aqui. A mulher, porém, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Insistiu, hein? Quando ele fala, o Michele, essa mulher aqui, ele fala das ovelhas perdidas do povo de Israel. Essa mulher, ela, cananeia, ela era considerada gentia, né? Era do povo gentio, de outra nacionalidade, quer dizer, alguém realmente, e ela estava ali manifestando a fé dela, que Jesus chama de grande, nós vamos ler agora, na graça dele. O primeiro pedido foi para que ele tivesse misericórdia. O segundo pedido agora é que ela, ajuda-me. Ela se humilhou. Se humilhou, e a fé dela estava na graça dele. Sua graça é maior do que nossas diferenças. Sua graça é maior do que o fato de eu ser de outra nacionalidade, de eu não ser judia, né? Correto? A sua graça é maior do que qualquer diferença. E é nessa graça que eu creio, que eu confio. Eu sei que o Senhor tem poder e graça para me atender, e por isso eu estou insistindo. É como se ela estivesse falando isso, né? Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. Rapidinho, ele não respondeu ela na primeira vez, e agora quando responde, ainda exemplifica como um cachorro. Novamente, ela não se ofendeu com o silêncio dele e também não se ofende com essas palavras que ele cita. Pelo contrário, essa mulher também, né? Muitas vezes ela conquistou na fé e na humildade, né? E ela não se irou, né? Não, ela disse: Senhor, é verdade. E quantas vezes, às vezes a gente não ouve a resposta, né, de Deus imediata, na hora que a gente precisa, e qual que é a nossa reação? Boa. A gente continua se humilhando, nos considerando que a gente não merece, que é pela graça dele. Porque isso que ela entendeu, que não era pelo mérito dela, né? Ou eu fico revoltada, eu fico cobrando a Deus e tudo mais, né? Então, assim, é uma lição aqui pra gente tirar, porque ela, mesmo não merecendo, ela reconheceu, né, a condição dela de pecadora, de não fazer parte ali a princípio, né? Porque depois essa salvação se estenderia aos judeus, mas ali naquele momento se estenderia para todos. Ele estava primeiro, se estenderia para os demais povos, né? Mas ali naquele momento ele estava, né, mais priorizando as ovelhas da casa de Israel. Mas a fé dela fez ela quebrar essa barreira, né, Marcelo? A fé dela, a humilhação dela. Não, ela fala aqui no 27, Senhor, é verdade. É verdade. O Senhor está falando, é verdade. Né? Disse a mulher: no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Quer dizer, a mulher insistiu mesmo. Aí Jesus fala: mulher, sua fé é grande, hein? Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Muito legal. Muito legal. Leia, Michele, 29, até o final agora. Jesus cura muitas pessoas. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos e mudos, e muitos outros. E ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Um comentário bem rapidinho para a gente seguir. Esse pessoal estava reconhecendo Jesus como Messias, assim como a mulher cananeia. Quando Jesus fala para ela assim: grande é a tua fé, duas coisas. Uma, ela estava reconhecendo: esse é o filho de Davi, esse aí é o Messias. E segundo, a fé, como a gente falou, a confiança no poder e na graça dele. E esse povo estava sendo curado porque estava fluindo, né? Estava fluindo, estavam reconhecendo ele como Messias, que é a principal mensagem do livro de Mateus. Vamos concluir aí. A segunda multiplicação dos pães. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram:
onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magdá. Aqui dá para a gente ser breve, como falamos, né, no capítulo anterior da primeira multiplicação, essa multidão aí era um problema que existia, né? Quem não tem problema? Quem não passa por problemas? O pouco alimento era a escassez, mas ali estava Cristo. E aí também diante de você está Cristo. Você tem um problema, você tem algum tipo de escassez em alguma área da sua vida, mas Cristo está aí. Cristo está aí. A sua fé nele, a sua fé no que ele fez, porque graça é isso, não é o meu mérito, não é o que eu faço, é a fé no que ele fez. Seu reconhecimento da graça dele, de que ele é Deus, que ele é o Messias, essa fé pode acabar com a escassez, pode resolver este problema, acima de tudo a gente colocando a vontade dele acima da nossa, né? E a Bíblia, o Michele, ela é um livro histórico para nós lermos e lembrarmos dos feitos de Deus, né? E pensarmos assim, ele fez naquela época e ele pode fazer. Se ele quiser fazer, ele tem poder para fazer. Hoje, na minha vida, na vida daqueles que creem, né? Exato, para eu relembrar, né? Reforçar sempre que o poder de Deus é infinito e tudo é possível, né? Aquele que crê conforme a sua vontade. Então, um detalhe interessante aqui também, que ele tomou o que tinha, né, os 7 pães e peixes, e agradeceu a Deus, né? A importância da gente agradecer o que a gente tem. E a princípio, se é pouco, mas eu agradeço, eu sou grato, né? Eu abençoo. Eu sou contente, né? E eu sei que Deus tem um poder para multiplicar, né? Para trazer mais, né? Para me dar em abundância. Mas o que eu tenho, eu agradeço, né? Então ali ele agradeceu a Deus, né? Pelo o que ele tinha, e ali Deus fez um milagre, né? Da multiplicação. Quantas semanas eles fizeram? Quantas semanas eles fizeram? Corrente? Qual campanha que eles fizeram? Foi que culto que eles participaram aí? A graça e o poder de Deus, né? Tá. Da mulher canané também, que né? Que se renderam a ele, né? Que se humilharam. Que usaram a sua fé crendo nele. Ok. Gente, Deus abençoe muito vocês. Deixa o seu comentário, curte aí, compartilhe e vamos em frente, né? Exatamente. Vamos em frente até a próxima meditação. Tchau!